Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos continuar a aula da letrinha Kof, que eu não sei quando a gente vai terminar, mas não cabe a gente terminar, cabe a gente começar. E nós vamos aqui dar continuidade àquilo que a gente já viu sobre a letra Kof. A última coisa que nós estávamos vendo, que o nome dela corretamente, a gente chama ela com O e não com U, que é a letra Kof. Kof significa macaco em hebraico. E a gente explicou que da mesma maneira como a letra Tzadik, que é a letra anterior que se encontra aqui na lousa do lado direito, que vale 90, que é a letra anterior a essa Kof que vale 100, nós falamos que a palavra Tzadik representa justo, e o falso Tzadik também começa com a letra Tzadik, que é Tzavua, uma pessoa que ela é pintada, que ela simplesmente não é original, que ela se faz de. Da mesma maneira, a letra Kof, que a gente falou que representa por um lado o Kadosh, que é o santo, uma pessoa sagrada, Kedushá, que é a santidade, existe o lado também oposto, que começa com a letra Kof, que é o próprio animal, que é o macaco, que é o Kof. Kof é o macaco ele imita o ser humano. Tem que pegar uma cadeira lá, pega uma cadeira dele. Justo perto de quem eu... Nós falamos que a letra Kof, ela representa, do lado da Kedushá tem um lado que é o lado que é o macaco, que o macaco representa aquele que imita o homem, tá certo? Aquele que imita o homem, mas não é homem. Pode ser um animal bonito, lindo, fofinho, maravilhoso, etc., mas é imitação. Não é aquilo, não é original, ela simplesmente está imitando, ou seja, representa o outro lado. É uma carcaça externa que tenta imitar, mas imita não é Denorex, não é, entendeu? Imita, mas não é a mesma coisa. Parece, mas não é. Tem que ser uma coisa que é oficial, tá certo? O Kof mostra que é o contrário, da Kedushá. Kedushá tem o lado sagrado, santo. Sherkoya. Deixa eu Marcelo indo lá buscar um pouquinho mais de cadeira. vou ajudar. Yeah. Eu vou ajudar. Pegar as duas para chegar. Aqui não entrou o Baruch Hashem. Sabe que a gente sempre escreve na nossa Baruch Hashem, escreve lembrar. Então, o Kof, quer dizer, a gente tem o lado da Kedushá, que é o lado sagrado. Então a palavra Kedushá se escreve assim, Kedushá, que é o Kadosh, vamos deixar assim Kadosh como santo, que representa o lado Kadosh, é o lado positivo, tá certo? Que é Kadosh, que significa a ideia do sagrado, o santo. E depois aqui tem do outro lado, tem a palavra que é Kof, que representa, já que se escreve assim, que é Kof, que é... Então nós falamos que o Kof, o Kuf, ele tem tanto o lado Kadosh, que é o lado positivo, que a gente falou que é esse aqui, e aqui é o lado negativo, vamos supor, por outro lado, que é o lado que é imitação. Quando você fala em macaco, você está imitando, mas você não é original imitando, então é uma imitação. Tá certo? Aqui é o Kadosh, o santo, a gente vai chamar de original, tá? Que é o lado positivo, enquanto aqui, quando a gente fala o Kof, como macaco, olha, é interessante, é bonito, etc., mas é um animal. Escuta, ele pode imitar o homem, parece com o homem, entendeu? Mas não é homem. Entendeu? Então tem esse lado que é o outro lado. A gente chama aqui o lado sagrado e tem o outro lado. É chamado na linguagem mais mística de Sitra Achra, que é o outro lado. O outro lado imita. Imita para aparecer, mas não é. Aquele que se parece como tzadik, mas não é. Aquele que se parece como gente boa, mas não é. Aquele que dá golpe no mercado, porque é animal, não. Ele tem as tendências animais. Ele pode parecer, imitar como se fosse, mas no fundo ele é um animal. Então, esse é o outro lado, quando a gente diz da palavra Kuf, que a gente chama ela de Kof. Kof por quê? Porque ela representa o outro lado, que representa, então, aquele lado falso, que nem a gente falou do tzadik. No tzadik a gente falou que tem o tzadik e o tzavua. Tzadik é o justo, o tzavua é o pintado. No Kuf a gente tem o kadosh e tem o kof. Isso que ele está querendo dizer assim. Então ele fala, a mesma coisa a força do mal. Ela se permite, vai a dominar e conquistar, etc. Mostrando uma face que não é a verdadeira realidade, que não é a verdadeira santidade, que esse é o outro lado. Tá certo? Então ele traz o seguinte, e essa ideia
vamos chamar isso de chifre, apesar de chifre, mas com o intuito de keren, em hebraico, karnei reshaim, são chifres. Chifre significa o domínio. Existe o domínio do rasha, existe o chifre que é chamado o domínio, a força do perverso, e existe o chifre do tzadik. Certo? A palavra keren em hebraico pode ser chamado chifre, e keren também vem na palavra em hebraico projeção de luz. Isso é chamado keren. Isso foi um erro. Michelangelo, quando ele desenha Moisés, famoso desenho que ele desenha Moisés, desenha com chifre. Porque a Torá diz que quando Moshe Rabbeinu desceu com as tábuas da lei, que karan or panav. Karan vem na palavra keren, keren é chifre. Mas karan também vem na palavra em hebraico lehakrin. Lehakrin em hebraico moderno significa você projetar um filme. Quando você projeta um filme, se chama hakrana. Lehakrin seret. Você fala, eu vou projetar um filme. O que quer dizer projeção? Projetar significa você introduz luz para uma certa película, para um certo filme, e você vai ter a imagem. Essa é a ideia de projeção. Você joga a luz, e você passa um filme e você vai ter a reação. Então, akraná, o filme, a filmagem, vamos dizer assim, a projeção, o projetor, o que é um projetor, na verdade, é uma luz, uma lâmpada, que de tempo em tempo você tem que trocar, às vezes ela queima, quando queima a lâmpada do projetor você não tem filme, porque ele projeta a luz, tá certo? Essa, na verdade, é a tradução correta daquele versículo que diz que Moshe Rabbeinu, a face dele estava projetando luz, tanto é que ele tinha que colocar um véu ou uma svê, na verdade é uma, como você fala, quando você coloca em Purim você coloca uma máscara, então você coloca uma máscara para poder cobrir essa luz que ele estava refletindo, uma luz tão grande que as pessoas não conseguiam olhar a sua face. Mas tudo bem, mas voltando aqui, keren também é chamado chifre, e tem um versículo no Teilim que ele vai explorar. Cada um, tanto a força do lado do mal ou a força do lado positivo, quer dominar. O chifre representa o domínio. Você já viu os animais que têm chifre, eles brigam com chifres para poder dominar. E na batalha, quem domina é aquele que prevalece. Então, o chifre representa o domínio. O lado positivo tem o chifre, o lado negativo também tem o chifre. Os dois começam com a letra Kof. Porque keren, em hebraico, se escreve com Kuf Reish Nun. Keren. Keren, começa essa palavra que representa chifre, começa com a letra Kuf. Keren. Assim que se escreve, keren. Tá certo? Que é a ideia de chifre. Então, há um versículo que diz o seguinte: Vechol karnei reshaim agadea teromamna karnot tzadik. Isso é, na verdade, o Salmo, deixa eu só ver onde é que está esse Salmo, acho que o Salmo tem lá o livro de Salmos, deixa eu só, já te vejo já, não seguro. Eu acho que é o 75, eu acho que é o capítulo 75, só para ter certeza. Então o Salmo, no capítulo 75, ele termina, o último versículo ele fala, Vechol karnei reshaim agadea, teromamna karnot tzadik. Significa assim, e todos os chifres dos reshaim, dos perversos, eu vou arrancar, agadea quer dizer, eu vou acabar com eles, eu vou arrancar, vou exterminar, teromamna, mas eu vou elevar o que os chifres do tzadik. Você está com salmos em português? Traduz. Então, o último versículo, 75:11. Pode ler ele aí, você está lendo ele em 75, versículo 11. Todos os chifres, orgulho dos perversos abaterei, exaltado será o orgulho do justo. Então, veja, ele chama de orgulho. Orgulho quer dizer, na verdade, karnaim significa chifres. Vechol karnei, então todos os chifres dos reshaim eu vou acabar com eles. E eu vou exaltar, eu vou enaltecer, eu vou elevar os chifres do tzadik. Vamos interpretar isso aqui. Então ele fala o seguinte. Ele diz assim, o lado negativo ele tenta sobrepor ao lado positivo, tá certo? Ele tenta levar a pessoa para o lado dele. E este é o chifre do perverso. Chifre representa aqui o poder, tá certo? Aquilo que há de mais elevado nele. Tá? Então, diz o versículo lá no Salmo 75, no versículo 11, e todos os chifres dos perversos eu vou arrancar, eu vou tirar os chifres dos perversos, eu vou acabar.
E por outro lado, eu vou exaltar, eu vou elevar os chifres dos tzadikim. Quer dizer, a verdade é o seguinte, o lado positivo está falando do tzadik, que ele se santifica, ele se eleva, etc., para cima, ótimo. Então, vem o versículo e fala o seguinte, ó, esse é o tzadik correto, esse é o chifre correto, esse é o lado positivo. O que tem a ver chifre ou não chifre? Prestem atenção na figura desenhada na lousa. A letra Kuf tem um chifre, lá em cima. Ela tem uma anteninha lá em cima. E é isso que a gente vai ver agora, que diz Rabi Akiva. Todas as letras, nós estudamos o que o Rabi Akiva escreveu no livro de letras. Falamos já isso no passado, que o Rabi Akiva tem Seferot e outra de Rabi Akiva, que é chamado o livro As Letras de Rabi Akiva. Veja que Rabi Akiva escreve sobre essa letra Kuf. Diz o Rabi Akiva, Kof, a letra Kof, por que ela é alta e ela tem um chifre em cima dela, lá na frente dela? Então, por quê? Porque todo aquele que aí entra o orgulho dos Rechaim, que ele se acha que ele está com chifre, ele está com a bola toda, que ele está com orgulho, e ele se orgulha sobre os tzadikim daqui desse mundo, aquele que se acha, olha só, eu estou me achando demais, etc. Futuramente Deus vai arrancar esses chifres, quer dizer, vai fazer cair esse chifre, vai fazer esse orgulho cair diante de quem? Diante da honra do povo de Israel, que são chamados de Rosh. Veja, a letra próxima do Kuf está na minha direita, a letra Reish que está desenhada aí. Reish vem da palavra Rosh, cabeça. Karnei Reshaim, diz o versículo seguinte, o Kuf, que ele acha que ele tem um chifre, meu amigo, esse orgulho que você tem diante do Rosh, você vai ser arrancado. O Reish, por um lado, olha só, essa é a letra Reish, tá certo? A letra Reish ela é desenhada dessa maneira aqui. 200. Tá certo? Vocês estão vendo que a letra Kuf ela também tem esse pedaço da letra Reish. Aqui o Kuf ele tem o que? O chifre. Diz Deus o seguinte, e todos os chifres dos Rechaim eu vou acabar. O chifre de uma pessoa perversa eu vou arrancar. Então significa o seguinte, esse Kuf aqui, o cara que é orgulhoso, Kof, que a gente falou que representa o lado negativo, que é a pessoa que ela está imitando. Se ela se acha que ela é orgulhosa, saiba que diante do Rosh, diante da cabeça, que quem é o Rosh? Aqui ele está falando do Rosh, a cabeça é o povo de Israel, vai ser arrancado, esse chifre vai ser arrancado. Porque o versículo diz, e os chifres dos Rechaim eu vou arrancar. Isso é uma explicação que ele dá. Vamos continuar, isso é Rabi Akiva está falando. Rabi Akiva diz, por que o Kof ele tem uma antena e está próximo do Reish? Está vendo? O Reish ele não tem antena nenhuma. Para poder dizer, olha, você Kof, você que está imitando e você se acha o grande e você se orgulha, diante da cabeça você vai ser arrancado. Você não vai ter, o teu orgulho vai cair, diante do meu povo de Israel, você vai ser exterminado, você vai ser arrancado. Isso é a interpretação do Rabi Akiva. Vamos continuar, ele continua dizendo. Então eu vou arrancar isso diante de um povo de Israel que é chamado de Rosh. Como está escrito, que Deus, ele fala o seguinte, e Deus falou, eu vou colocar vocês como cabeça de todas as nações. Obviamente, a Torá descreve isso quando a gente faz os preceitos de Deus, etc. Isso aconteceu, por exemplo, numa época do rei Salomão, quando a gente estava todo mundo bonito na nossa terra. Então a gente torna-se a cabeça e o líder das nações. Né? E da onde você sabe que Deus ele vai arrancar o chifre de uma pessoa que é orgulhosa e que se imita e que se acha que ela é, etc. É um versículo que a gente acabou de ler, 75, no Salmo 75, no versículo 11, que diz V'chol karnei Rechaim agadeia, que todos os chifres dos Rechaim eu vou arrancar, eu vou acabar com eles, e a gente fala, e a gente vai fazer crescer chifres para o povo de Israel. Qual a prova? É o final do versículo Terom Mamna Karnot Tzadik. Eu vou erguer o chifre do Tzadik, não do Rasha. Do Rasha, que é orgulhoso, eu vou acabar. Sorry. Ashrei hoje ele está escondido. Shavuatão. Vecarnó. Katzemach. Vecarnó. Sim, boa. Já começa pela entrada. Certo? Exatamente. Já começa pela entrada. O Bobo deu um ponto aqui interessante. Acho que está escrito na Tefilá, na reza, uma das bênçãos da reza, a gente fala também sobre o chifre do Mashiach, que Deus vai fazer o chifre do Mashiach sobre o Vekarnot Arum Bishuatecha. Vekarnot Arum Bishuatecha significa o chifre dele, eu vou fazer enaltecer com a sua salvação. De quem isso está falando? De Mashiach. Etzema David Avdecha Merat Atzmeach. Eu vou fazer o broto na casa de Davi florar,
Vekarnotarum bishuatecha. E o karno, o kerem dele, o chifre dele eu vou enaltecer com a sua salvação. Karno, kerem. Kerem é chifre. Então o kuf, ele tem um chifre, que é o kof que a gente está falando. Pessoal, o lado negativo, ele se acha todo poderoso. Então quando o kof representando o negativo, ele se acha que ele tem chifre, vem Rabi Akiva e fala, olha, diante do Reish, que é a próxima letra, que é Rosh, que vocês são a cabeça, eu vou arrancar com esse chifre. O chifre dos Ereshaim, eu vou acabar com eles. Mas eu vou levantar quem? O chifre de quem? O chifre dos justos ou o próprio chifre do Mashiach. Ele sim vai sobrepor ao chifre dos Reshaim, porque os Reshaim vão ser cortados, os chifres deles. Não vão... E a gente vê isso na prática. Pessoas que tiveram domínio sobre o povo de Israel, é só momentâneo, depois eles perdem o chifre total. E todos eles, já desde o faraó, todos os outros que foram inimigos do povo de Israel, todos perderam seus chifres, depois são arrancados os chifres deles, eles acabam perdendo os chifres, se acharam todos os soberanos, donos do mundo, de todo o império, de todo mundo. Cara, na história a gente viu isso, e na verdade Deus ele arranca o chifre dos Reshaim que se acham todo-poderosos diante do povo de Israel, e ele enaltece apenas o chifre do Tzadik. Outra explicação, presta atenção, outra explicação, até aqui foi dada a explicação, repetindo a explicação anterior. Kof tem um chifre dos Reshaim, dos perversos. Deus, diante do Reish, arranca o chifre dos Reshaim e eleva apenas o chifre dos Tzadikim, porque o lado positivo tem que sobrepor o lado negativo. Explicação de Rabi Akiva. Mais uma explicação, ele diz, quem é o Kof? Agora o lado sagrado. Antes a gente falou que o Kof é o lado macaco. Mas quem é o Kof? Kadosh. Quem é Kadosh? Hashem, a gente fala Kadosh, que ele vai explicar aqui. Quem é Kadosh? É a Kadosh Baruch Hu, aquele que é chamado bendito seja ele. Deus, ele é chamado HaKadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Como está escrito na profecia de Yehezkel, a famosa profecia, que ele traz que os anjos eles se encontram lá em cima e eles falam diante de Deus, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Tzevakot, Melech Kol Haaretz. 3 vezes mesmo? É? Por que 3 vezes sempre? 3 vezes representa os mundos que eles estão abaixo. Fora o mundo de Atzilut, que é o mundo que está próximo dele, tem o mundo de Briah, tem o mundo de Atzilut, Briah e Yetzirah, onde eles estão os anjos. Atzilut, Briah e Yetzirah. Assim é o nosso mundo. Então, curioso ou não? Como é que você perguntou? Você perguntou, mas ainda dentro do texto. Se você for abrir um Sidur, vocês vão lembrar amanhã na reza. Essa palavra, essa passagem está escrita em Yehezkel. Yehezkel, o profeta Ezequiel, ele foi ver, ele viu de repente que tinha os anjos lá em cima, ele teve uma ascensão, de repente ele começou a escutar o que estava rolando lá, os anjos estavam rezando diante de Deus. Então existiam 3 categorias de anjos. Tem um anjo, tem o Farim, Hayodagod e os Srafim. Os Srafim eram aqueles anjos que estavam no primeiro mundo abaixo do mundo de Atzilut, no mundo de Briah, no mundo da formação, no mundo da criação. Lá tem um grupo de anjos que são chamados de Serafim. Esses serafim, eles trabalham para Deus com o intelecto. Eles trabalham para Deus com a sabedoria. Ou seja, eles trabalham de uma maneira fria e gelada. O intelecto, nossa, opa, como vai? Tem uma cadeira aí. Cadê ela que não falta? Ela não falta. Tá chata. Aí ele corta meu nariz. Eu vou. Mas 10 a 3, sabe? Nunca falta. Baixinha, eu vi por causa dela. Já termine. Vai. Vocês vão ver uma coisa interessante. Lá está escrito na profecia de Yehezkel, quando Yehezkel ele assumiu e ele subiu lá em cima, ele viu como é que os anjos eles atuam. De repente ele viu o seguinte, que os anjos que se encontravam no mundo de Briah. Este mundo de Briah é o mundo onde reina, dentro das Sfirot, onde reina lá o nível do intelecto. São os 3 poderes do intelecto que é Chabad. Qual a diferença do cérebro e do coração? O cérebro é um órgão frio, frio, gelado e seco, enquanto o coração é algo quente, caloroso e úmido. Qual a diferença nisso? Então o intelecto, normalmente, a razão, é uma coisa fria e gelada. Para você tomar uma decisão, você precisa elevar as coisas para cima e ser frio e gelado. Não é? Porque o intelecto, antes das emoções, estamos falando, quer dizer, o mundo do intelecto é um mundo frio, o mundo da razão é um mundo frio e gelado. E assim são os serafim. Por que parece? Eles são chamados de serafim, aqueles que se queimam, na verdade. Mas por outro lado,
o trabalho deles diante de Deus é um trabalho frio e gelado. E eles se queimam. O Serafim é o nome deles chamado. Os Serafim são aqueles que se Eles queimam. sofrem, que nem Queimarem, porque eles se queimam quer dizer, diante da santidade. O que eles falam lá? De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte: está escrito que os anjos só podem rezar depois que o povo de Israel louva aqui. Depois que o povo de Israel louva a Deus, então eles louvam lá em cima. O que eles falam? O que eles falam? Os anjos, os Serafim que se encontram lá, que eles trabalham Deus com o intelecto. Eles conseguem entender. Eles falam, puxa vida, olha só, Deus está tão acima da gente. A gente é ser criado aqui neste mundo, mas Deus está tão acima da gente. E Deus é tão distinto e separado da gente, que eles falam, olha, Deus é Kadosh, Kadosh e Kadosh. Porque eles falam 3 vezes. E a primeira vez está escrito Kadosh. A primeira vez está escrito assim, vamos escrever rapidinho. Está escrito Kadosh, Kadosh e Kadosh, tá certo? Então eles falam, essa aqui vai pegar aqui no final da lousa. Curioso, ele fala o seguinte, Kadosh, Kadosh, Kadosh. A primeira vez no Sidur, vocês vão ver, qualquer Sidur assim, pelo menos está no texto original, Kadosh tem assim, ó. Tem uma barra. Tem uma barra. Kadosh, depois está Kadosh, Kadosh. Essa barra é um intervalo. É como se você fosse ler no tom Kadosh, 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 Hashem, tem uma barra, tem uma barra, tem uma... Oi? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Onde vai ter sido Kadosh, 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 tem que ter... Olha, passa direto. É, eu sei, eu também. Então, salvo. o livro Todo mesmo. mundo tá está escrito pegando. assim, Se fosse- Mas é uma entonação, então. Que é água. É erro de grafia. Kadosh, 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 Hashem, tem que fazer uma barra. Psik. Isso é chamado psik. Psik significa para. Kadosh. Depois Kadosh, Kadosh. É, Kadosh e depois Kadosh, Kadosh. É uma Que idioma pausa. é esse Tem que fazer assim também? Está escrito ou não está escrito? Tá uma barra ou não tá uma barra? Tá uma barra ou não tá uma barra? A gente dá pulinho pra cima. Qual não é? Não dá pulinho, você levanta o pé, que os caras já aproveitam e dão 3 pulinhos. Infinitivo, ele deve Mostra. dar psi. Mostra pra lá. Tem que parar com A o gente Kadosh? Aí o Kadosh, Kadosh? né? Olha mesmo. Puxa vida. Kadosh. Acho que ele vai mentir. Kadosh, Kadosh, eu procuro não mentir. Procuro. Ele procura, coitado. Às vezes eu sou um cof, às vezes eu sou um macaco. Imagina. Macaco sou eu que fico 14 dando Imagina. pulinho, eu fico dando 3 por 14, 14. Kadosh, depois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então Tá certo? Tá escrito Kadosh, vírgula, tem o psik. Não tem uma barreira aí? Tem uma barreira. É. Todo lugar onde está escrito Kadosh, primeiro está escrito uma barreira. No segundo para o terceiro não tem. Isso é por causa dos anjos. Esse anjo ele está falando o seguinte: Deus, olha, eles estão no mundo de Briá. Nós temos assim, quer dizer, isso que eu tinha escrito numa outra aula que eu estava confundindo. Mas o que é a diferença então, primeiro? É isso que eu fiquei. Você tem assim, de uma maneira básica, você tem o primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo e o quarto mundo. Esse é nosso, tá? Aqui. Mundo da ação. Tá bom? Aqui você tem o mundo de Atzilut. Tá? Aqui você tem o mundo de Briá. Aqui você tem o mundo de Yetzirah. E aqui você tem o mundo da Asiá, que é o nome desse mundo. Ok, os anjos começam nesse mundo aqui. Vamos falar os anjos mencionados na reza começam nesse mundo 2. Nesse mundo 2, também as almas do povo judeu foi criado. Os anjos que estão aqui, que trabalham Deus com o intelecto, que trabalham Deus com a razão, são chamados de serafim. Serafim. Os anjos que se encontram aqui, isso quer dizer, é um grupo de anjos, tá certo? O nome de serafim é o grupo de anjos. Você não foi avisada que é 7, né? Você não foi avisada. Foi sim, Luiz. No e-mail, mas não. Não, eu estou sem computador. Ah, então tá bom. Não, estava cheio de barulho. Tem mais uma cadeira, tem mais uma cadeira sua. Só tinha chapeludo lá. Quem está no mundo de Yetzirah? Chuta, no dia que chega mais gente, a gente está confinando essa salinha, né? Você viu? Desculpa. É, mas acho que é mais o mesmo grupo de pessoas. Aquela sala Mas o não? ato do, ela merece. Sura Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nossa. O Haaretz Kevador. Simone, passa a aguinha. Ok. Isso é todo dia, Rabino? Oi? Isso é todo dia? Por exemplo, esse mundo é o dia todo. Assim, é toda hora. O que é toda hora? Assim, essa composição. Isso que acontece sempre. É que está hoje. Agora, está acontecendo. Tá acontecendo.
E os anjos não têm que tem mobilidade. A Sirá que você escreveu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Isto é uma frase, o profeta Ezequiel, ele teve uma ascensão e começou a ver como é que os anjos rezam, e ele relatou pra gente. Ele diz o seguinte: olha, lá no mundo, nesse mundinho aqui de Briá, no mundo de Briá, tem um grupo de anjos que são chamados os Serafim. Eles que rezam Kadosh, 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 Hashem Tzavon. Isso quem fala são os Serafim. Esses são os anjos que falam esta frase. 3 vezes eles falam a palavra Kadosh. Por que eles falam 3 vezes a palavra Kadosh? O que é Kadosh? Aprendemos que Kadosh, além de santo, representa aquele que é separado e distinto, aquele que é diferente, certo? Eles falam o seguinte: olha, Deus, eles conseguem compreender os Serafim porque eles servem Deus com o intelecto. Eles entendem que Deus, eles próprios, anjos que estão nesse nível aqui, nesse nível super elevado, eles falam: olha, Deus, ele é Kadosh, no mundo de Atzilut ele é separado, ponto, vírgula, ponto, para. Esse ponto aqui é para diferenciar Deus nesse mundo aqui, ó. No primeiro mundo, que é o mundo de Atzilut, Deus é Kadosh, ele é distinto e separado, ponto, vírgula. Depois ele é Kadosh no nosso mundo e Kadosh no mundo abaixo. São os mundos que estamos falando aqui, os Serafim, eles estão falando. Os Serafim falam: a gente está aqui, Deus aqui nesse mundo, ele é Kadosh, e tem uma vírgula aqui. Uma vírgula que é uma separação gigante. Porque o mundo de Atzilut para o mundo onde eles estão, tem uma diferença muito grande, que é chamado um nível de Parsá, que tem uma divisão. Existe uma divisão muito grande do primeiro mundo para os mundos abaixo. E essa divisão está descrita aqui, quando eles falam Kadosh, pum, barra. Primeira vez que eles falam Kadosh, eles falam: puxa, Deus nesse mundo ele é Kadosh, ele é separado de tudo que você pode imaginar. E depois ele é Kadosh, Kadosh, ele é Kadosh no nosso mundo e Kadosh nesse mundo. Aqui não tem barra, porque aqui é por questão, a luz ela já vem, aqui tem uma barra, tem uma barreira que divide a luz desse mundo para os mundos abaixo, e aqui já vai como causa e consequência, então não tem mais a barreira. A primeira indica essa barreira, Deus no primeiro mundo. Olha, no primeiro mundo ele é distinto, separado, e no nosso mundo ele também é Kadosh, ele é diferente nesse nosso mundo, e ele é Kadosh aqui também nesse mundo. Isso fala os anjos quem? Os Serafim. Como eles falam isso, os Serafim? Os Serafim falam isso de uma maneira fria e gelada. Eles falam Kadosh, 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 Hashem Tzedakot, Melokolar, Deus, Hashem Tzedakot, Melokolar, ele preenche todo mundo, e ele é Kadosh, ele é distinto. Apesar de ele preencher todos os mundos, eles compreendem isso aqui, Deus, eles preenchem os mundos, e eles falam: puxa, Deus, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vem os anjos aqui que estão no mundo de Yetzirah, que são chamados Hayot HaKodesh. Hayot HaKodesh são chamados os animais santos. Quando eu digo animal, por que eu chamo um anjo de animal? Animal é puro instinto. São aqueles que foram criados por Deus, são os anjos que trabalham com o coração. Nesse mundo reinam as virtudes. Aqui reina o intelecto, frio e gelado. Frio e gelado. Aqui reina o que é? Já o coração, que serão as virtudes. Na verdade são as 6 virtudes, tá? São 6 virtudes que reinam nesse mundo, mas não faz diferença, mas mostra o que é? Pessoas que são calorosas, etc. Aí você vem falar que a Ofanim Vechayot HaKodesh, tanto os Ofanim que estão aqui nesse mundo, que aqui representa a última da Sefirot, que é a Malchut, que é a realeza, mas também está ligado com as virtudes. Os anjos que estão abaixo estão ligados com as virtudes, quando eles escutam que os Serafim falaram Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ficam doidas. Oi? Eles ficam Ficam doidos. Literalmente. Literalmente. O que está escrito? Está escrito: Beofanim Vechayot HaKodesh Berash Gadol. Berash. É barulho. Estrondosamente. Por quê? Você sabe qual a diferença de uma pessoa que trabalha intelectualmente e uma pessoa que trabalha com emoção? Você vê, tem pessoas, eu viajando, você tem pessoas... Eu quero só perguntar uma coisinha. Onde tem um Ofanim aqui que eu não estou vendo? Você não está me vendo? Não, não não xinga, você sabe, o maior xingamento que você xinga um Hassid, que ele é um anjo, é a pior coisa que você pode dizer. Nós já falamos isso no passado, por conta daquele versículo que você falou hoje na rua. Os anjos são chamados estáticos, e nós somos alunos caminhantes, a gente caminha. Nós não somos estáticos, a gente caminha. Então chamar uma pessoa de anjo é uma ofensa. Pelo menos o Hassid é uma ofensa. Você é um anjo, aqui está me chamando de parado? Parado, né? Um robô?
Os Ofanim estão aqui, então por aí, espiritualmente. São anjos que atuam aqui de uma maneira espiritual. Os anjos estão em todos os lugares. Eu não tô vendo, eu não vi nunca. Não precisa Mas ver. como, Deixa pessoal? eles nos seus lugares. Você tem 1000 anjos que te acompanham no Teshita, a gente fala, não? Imagina, na Que Malachab sinagoga. Tzavalah Lishmocha Bechodarecha. A gente fala que tem anjos que te acompanham para toda a tua direção. Claro, da sinagoga para casa. Você tem na da tua casa. volta, do teu lado, etc. A gente fala que tem anjos, mas escuta, a gente não tem que parar para eles. Deixa, eles estão fazendo a missão deles. A gente tem que se preocupar se a gente está fazendo a nossa. Qual a diferença de uma pessoa que ela é fria e gelada, de uma pessoa que ela trabalha com o intelecto, de uma pessoa que trabalha com a emoção? Não sei se vocês já perceberam isso. Tem pessoas que simplesmente ela é gelada por natureza, a natureza de pessoas. E simplesmente ela não se empolga, ela está lá, você pode cantar, tá todo mundo fervoroso, ele está lá gelado. Que só uma pessoa, Pachuta, ele é uma pessoa que por natureza ele não se empolga, é uma pessoa que ela é só simplesmente fria e gelada. E tem pessoas que ao contrário, qualquer coisinha ele já está chorando, está empolgado, ele está não sei, ele trabalha Berash Godol. Ele é um grande, o cara está lá, não sei o que mais, e de repente ele se empolga, qualquer coisa ele se empolga, ele é uma pessoa extremamente sentimental. Então, são diferenças e tendências de pessoas. Os serafim, eles servem Deus só com lá as coisas são serenas. Lá é um mundo sereno, lá é um mundo tranquilo. Né? Você quer deixar aqui por causa do barulho? Tem ar, tem ar. Tem faca lá. Tem que abrir o ar lá, senhor. Não, quer abrir. Tem um som. O ar é. Os Ofanim estão lá fora. Os Ofanim estão lá fora. Tá certo? Isso aqui é a ideia do. Esses são os serafim, eles servem Deus com o intelecto. Os Hayot HaKodesh, que são esses daqui, eles Berash Gadol, a gente fala na reza. Eles Berash Gadol, eles não falam Kadosh, Kadosh, Kadosh. Para falar Kadosh, Kadosh, entender que Kadosh, Kadosh é diferente em cada mundo, você precisa entender. Os que estão abaixo, eles não conseguem compreender e entender. Mas eles sentem. Eles sentem que os primeiros falaram de uma maneira fria e gelada, eles já se empolgam. E sabe o que eles falam? Eles falam Baruch Kevod Hashem Mekomo. Quem fala a segunda frase são esses daqui, são os Rafim Vechayot HaKodesh, os Ofanim Vechayot HaKodesh. Esses anjos, eles falam Baruch Kevod Hashem, bendito seja Deus do seu lugar. Que lugar? Lugar que eu não sei determinar. Os serafim sabem determinar quando é Kadosh em Atzilut, quando é Kadosh em Briah, quando é Kadosh em Yetzirah. Eles conseguem compreender onde está Deus distinto. Os Ofanim Vechayot HaKodesh, que eles é pura empolgação, eles falam, seja bendito Deus do seu lugar aí, eu não sei qual que é, mas seja, e eles com empolgação, essa é a diferença que a gente vê na reza. Entendeu? Agora, vamos voltar para o livro que ele está falando aqui de Kadosh, vamos ver, ele diz aqui, voltando à explicação, a segunda explicação, de Rabi Akiva, a gente já explicou da antena para o lado negativo, agora vamos ver para o lado positivo. Então ele vem e fala o seguinte, mais uma explicação. O Kuf, quem é Kuf? Kuf é a Kadosh Baruch Hu, é bendito ele, que sobre ele está descrito na profecia de Yehezkel, aquilo que os serafim, eles rezam para Deus depois que o povo judeu, ele reza Kadosh, 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 que eles rezam 3 vezes e falam, Deus ele é separado e distinto no primeiro mundo, no segundo mundo, no terceiro mundo. Vereis, né? Ficou mais claro. Vereis. E o que é Oreis? Oreis é Urashá. Oreis representa a primeira letra do perverso. Quer dizer, você tem o Kadosh, agora estamos invertendo a situação. Lembra que a gente falou? A primeira explicação de Rabi Akiva, Rosh é o seu Bnei Israel, o povo de Israel, é chamado de Rosh. Kuf era o quê? A antena do perverso, do orgulho. Vamos inverter agora a situação. Vamos inverter. Kuf não, agora não é essa explicação que eu estou falando, não. Kuf é o Kadosh. Kuf representa Deus, etc. E o Reish na própria palavra diz. Reish é a inicial da palavra Rashá. Rashá significa o perverso. Então aqui, nessa explicação, o Reish é o ruim e o Kuf é o bom. Então vamos ver o que ele traz agora nessa explicação. Então ele fala, outra explicação. Kuf é a Kadosh Baruch Hu, é Deus. Reish é o Rashá. E por que o Kuf? Ele está virado com a cara para o Reish, está vendo? O Reish está dando as costas para o Kuf, tá certo? Então Deus falou o seguinte, eu não posso olhar a face dessa pessoa perversa. Não posso. Tá certo? O Reish, você está vendo que ele está dando as costas para o Kuf, porque Deus, que é Kadosh, ele não tem interesse em ver a face do Rashá. A face do Rashá seria este lado daqui, tá certo? Seria a face. Então não está virado para o Kuf, porque o Kuf não tem interesse em ver o Rashá.
O Kadosh, Deus que é sagrado, distinto, ele não tem interesse de ver o Rasha. Então, o Rasha só mostra o que as costas. O Kuf não tem interesse de ver, que Deus não tem interesse de ver a face de uma pessoa Rasha. Por que que a perna do Kuf está desligado do teto? E por que que ele tem uma coroa em cima? Que diz Deus para o Rasha. Presta atenção nessa explicação bonita. Essa explicação bonita. Diz Deus para o Rasha, se você voltar do seu caminho, se você fizer tshuva, eu lhe trago para a minha pousada, você vem para você vai debaixo da minha tenda, e eu ainda vou lhe amarrar, vou te colocar uma coroa de glória. Por isso está escrito no versículo, Beshuv Rasha Merish Ato, quando volta o perverso do seu caminho, o errado que ele fez, Vayas Mishpat Tzedakah, Deus faz justiça e caridade, o Etenafsho Yechaye, então ele vai fazer a vida dele viver. Isso também é um versículo, se não me engano, também escrito em Yecheskel, no próprio profeta Yecheskel. E ele vai explicar isso um pouquinho melhor, não é aqui, mas para frente eu pensei que era aqui, talvez mais para frente, então eu nem vou falar isso agora, eu vou deixar, ele vai falar mais para frente, que a gente vai analisar de uma maneira melhor quando a gente chegar lá, não falta muito, a gente vai ver essa noção. Uma pequena palhinha eu vou dar para vocês lembrarem daquilo que a gente falou. A figura do Kuf, existem 3 letras que são muito parecidas no hebraico. São letras que são parecidas, que a gente falou uma certa aula, e a gente vai voltar a explorar aqui quando a gente vai analisar esta entrada e esta entrada, por que ela existe, tá certo? Então isso a gente vai ver, por que existe esta entrada aqui e esta entrada, a gente vai ver melhor. Nós já vimos em letras parecidas com essa, tá? Existem 3 letras em hebraico que elas são parecidas, mas elas são parecidas, mas elas não são parecidas, elas não são iguais. Elas são parecidas, mas são diferentes. Mas são diferentes, né? Porque são letras distintas e diferentes. Entre elas, que envolve o que também é essa figura, quer dizer, uma com a perna. Então você tem assim, você tem a letra Rei, tá certo? Você tem a letra Het e você tem a letra Kuf. Então essas letras que a gente está vendo, Rei, Het, Kuf, e você tem mais uma letra, que é uma letra chamada a letra Reish. Então essas letrinhas aqui, elas estão interligadas. O propósito dela, na verdade, é essa letrinha é a letra original. Qualquer alteração dessa letra, você vai ter assim. Se você apaga, então vamos ver rapidamente, mas depois a gente vai explorar isso melhor. Então, pega essa letra como parâmetro, que é a letra Rei, que é a letra da segunda letra do tetragrama, a letra que Deus ele criou esse mundo, que representa a fala, que a gente já estudou. É a letra que representa o sufixo lado feminino, que é o propósito da criação. Então a letra Rei representa a fala de Deus, que é essa letrinha aqui. Muito bem. Certo? Então se você tira essa perna da letra Rei, você vai ter um Reish. Certo? Se você conecta a perna da letra Reish em cima, você vai ter um Het. E se você pega a perna da letra Rei e você estica para baixo, você vai ter um Kuf. Então essas são as alterações da letra Rei. As alterações da letra Rei nós vamos ter ou um Reish, ou um Het, ou um Kuf. Tá certo? Isto representa alterações da letra oficial, da letra ideal, da letra que Deus ele criou esse mundo. Tá certo? Qualquer uma dessas alterações não é algo positivo e leva a algo negativo. Porque pegam essas letras fora o Rei, você vai ter uma letra que forma um sujeito que ele tinha todas essas características, que era Korah. Exatamente, são as letras alteradas de Rei. Quando você tira a letra Rei, se você tira a letra Rei é a letra positiva. Qualquer alteração dela, você vai ter o nome de um personagem que foi contra o Rei. O Rei, na verdade, o próprio Moshe Rabbeinu, estou falando Rei em português agora. Rei, tem um Rei letra e tem um Rei, que era Moshe Rabbeinu. Alterar os caminhos do Rei para baixo, para lá ou para cá, isso é algo negativo, e a gente viu em cada letra que a gente não viu. Na letra Het, eu só vou recapitular para vocês. Na letra Kuf, a gente vai ver também o lado positivo e o lado negativo, que a gente vai chegar lá, lembram? Mas eu só vou recapitular para vocês a letra Het. Isso nós sim já vimos. Falamos que na letra Het, que é essa letrinha, que tem um valor numérico de 8, quando a gente estudou. Por outro lado, a gente falou que ela escreve, né? Se escreve assim, um Vav, um Zain ou dois Zains, que a gente escreve, que ela representava
o livre-arbítrio, mas por outro lado a gente falou que ela só tem uma porta aberta para baixo. Tá certo? Ou seja, que mostra que você só sai, você não volta, você só cai. Isso que está escrito quando Caim matou Abel. Então ele falou, será que meu pecado é tão grave? E Deus falou para ele, Lapetach hatat rovetz. Hatat é pecado, het é pecado, falha, het só te leva para baixo. Então aqui é uma porta que só te leva para baixo, você tem que tomar cuidado. Essa é a letra do livre-arbítrio. A letra do livre-arbítrio é a letra het, que você escolhe para o lado positivo, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para o 6 que representa a matéria, ou para o 7 que representa o espírito dentro da matéria. Isso a gente já viu 700 anos atrás. E o lado aberto é para baixo, não tem retorno. Het é pecado e falha, não tem retorno. Tá certo? A letra que tem retorno são letras que tem essa abertura aqui. Então, aqui só de palhinha a gente já está estudando algo que a gente vai ver numa próxima aula. Eu acho que sim, talvez, vamos ver como a gente vai decorrer, mas está na próxima folha, que a gente vai ver que essa letra ela está sim relacionada um pouquinho com a letra rei, porque ela tem essas duas portas. Só que no rei, ela é mais aberta, tá certo? Ela é mais aberta tanto para sair, porque aqui está um funil, entendeu? E aqui é uma abertura, ela é igual. Então a gente vai ver isso já já. O Shokar estava querendo lembrar que aqui o Korah, tá vendo? No lado negativo também, o het representa só queda, não tem volta. Entendeu? Que na verdade cada um desses traços, o Rebbe ele explica que cada um desses traços corresponde a um tipo de atividade do espírito da pessoa aqui na Terra. Porque você vê que essas letras são compostas de 3 traços, com exceção da letra Resh. Então você tem o topo e você tem a perna e depois você tem mais uma. Ou mais uma que excede, ou uma que está no limite, que é o limite certo, que é o rei, ou você apaga ela, ou só 2. Tá certo? Então qualquer alteração nesse terceiro item, você vai ter o caminho que corresponde a esta pessoa perversa que foi chamada de Korah. Esse foi o erro dele. O erro dele foi exatamente na terceira perna. Porque na verdade cada uma das pernas representa uma atividade. Só vou jogar a ideia, porque cada uma das pernas representa um poder da alma. Você tem o topo que representa a compreensão e você tem a continuação que é a fala, que seria a perna. Normalmente, quando você pega essa letra rei, que Deus ele criou o mundo, Deus criou o mundo com essa letra rei, porque da mesma maneira como tem a criação do grande mundo, tem do pequeno mundo. Como é que a pessoa se expressa? Através de 3 poderes. Quais são eles? Pensamento, fala e ação. Pensamento e fala vêm juntos. Pensamento é a cabeça do rei. A cabeça do rei representa o pensamento. A fala representa essa perna. Essa perna aqui representa a fala, que normalmente pensamento e fala vêm junto. Sempre está conectado. Você pensa, você fala. Você pensa, você fala. O que é o próprio político? Aquilo que ele pensa, que ele fala. Mas para agir está separado. Para agir está separado. Na letra rei, isso representa a ação. Então o problema dele estava na ação. O Korah, ele errou na ação, ele pecou na ação em 3 momentos. Então, ou ele excedia na ação, achava que tinha que fazer mais do que deve, ou ele deixava de fazer, ou ele conectava a ação com o pensamento e fala e agia sem refletir. Isso também é errado, são os 3 poderes que o Rebbe explica que por isso que ele era chamado de Korah, por isso que ele era contra Moshe Rabbeinu, ele falhava nesse terceiro poder. Ou ele não concordava absolutamente com certos tipos de ação, ou ele agia too much, ou ele agia sem pensar, de uma maneira, sem pausar antes, essa falha de Korah. Por isso as letras que representam a alteração da dosagem dos 3 níveis da alma, pensamento, fala e ação, são as letras de Korah. Mas é óbvio, toda letra tem o lado positivo e tem o lado negativo. A gente explorou agora o lado negativo da letra Kuf. Mas aqui nós estamos falando agora o lado positivo da letra Kuf. Quando você faz uma palavra, tem várias letras. Composição de várias letras. E como é que você sabe qual é o bom, qual é o não? Ela carrega os 2. E você tem que saber extrair o lado positivo dela. Né? Então você tem um potencial, Veja, a letra que está mais próxima do início, ela tem mais carga e mais energia. Então você tem uma palavra, então você tem Sara. Então Shin é uma letra que predomina, a letra Shin predomina bastante, tem bastante energia no teu potencial, junto com a Reish, a primeira tem mais. Então as letras, elas vão indo assim, elas vão indo em grande, a escala vai diminuindo. Então as letras que estão a seguir têm um impacto, só que menor. Mas todas elas você pode utilizar ou pelo lado positivo, ou Deus os livre pelo lado negativo. Sempre a primeira letra. A primeira tem mais energia. É o alicerce. Tem mais energia para a pessoa. E você tem que saber que você tem esse poder que você pode explorar. Então pessoas que carregam o nome
com a letra Kuf, Karen, etc. Então tem que saber que tem esse lado, que ele pode usar o Kuf do lado positivo, ou pode usar o Kuf também do lado negativo, não é isso que a gente está vendo aqui. Qual que é o lado positivo do Zain que vai lá para baixo? Que aí você explicou que... Você vai ver na próxima folha. Já tá. Quando ele vai explicar o lado positivo do lado Zain. Porque tem o lado negativo, você já vai ver o lado positivo. Eu vou te dar uma palhinha, porque você perguntou, não quero te deixar sem, mas a ideia é o seguinte. O Zain aqui do Kadosh, uma pessoa, isso é uma coisa bonita que ele vai falar mais pra frente, mas vale a pena, eu não consigo me aguardar. Ele traz o seguinte, uma pessoa que ela é Kadosh, uma pessoa que ela é santa, ela pode exagerar um pouquinho e sair fora do prumo, porque ele tem garantia que ele não vai se persuadir. Isso não é qualquer um. Não é receita para qualquer um. Uma pessoa que ela tzadik, tzadik também não pode abusar. Um kadosh pode, está um nível acima do tzadik. Tzadik é 90, kadosh é 100. O kuf é o 100. Se você já está no nível de kedusha, você já é chamado de kadosh, você pode sair um pouco da linha para buscar alguém que está lá embaixo, porque a gente tem certeza que você não vai cair. Caso contrário, não vai. Não se acha que você é capaz de ir. Então, na verdade, esse Zain que está lá para baixo, ele está fisgando alguém que está no nível lá embaixo para puxar ele para poder voltar para o caminho correto. Mas isso já estou tirando uma palhinha do que ele vai falar mais para frente, mas isso deixa ele falar. Ele vai falar isso, a gente vai... Essas são cenas dos próximos capítulos, é um plim-plim que ele vai trazer, mas é o que ele traz lá. Isso ele fala lá. Muito bem, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Ele traz isso que está escrito. Muito bem. Conhecido também que o homem ele é criado com a imagem de Deus, ou seja, que nós temos o que? O poder de livre arbítrio, onde a gente pode consertar as nossas virtudes, fazendo atividades onde a gente pode se enaltecer, elevar a nossa alma, tá? Para que ela possa brilhar e contemplar a grandeza de Deus e sobretudo ser vivo, como está escrito que quando a pessoa ela se conduz desta maneira, pessoal, é uma receita que funciona para as pessoas verdadeiras. Uma pessoa que se comporta da maneira correta, o temor deles tem sobre todos os animais da terra. Isso aqui é muito real. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, uma pessoa que ela se conduz com kedushá, com santidade, literalmente, todo ser vivo tem medo dele. Os seres que estão abaixo, que são os animais, têm medo de uma pessoa que é kadosh e não prejudicam esta pessoa. É simplesmente o semblante dele, uma pessoa que ela se consagra e etc., ela atingiu esse nível, gera um medo sobre os animais da terra. Famosa história, né? Daniel na cova dos leões. Por que os leões não atacaram, estão morrendo de fome? Porque eles viram um semblante divino. Lá eles conseguiam entender, os animais respeitam quando eles estão vendo que o semblante de uma pessoa ela é verdadeira ou não. Uma pessoa que ela é falsa, uma pessoa que ela é kof, uma pessoa que ela é macaco, ela vai ser muito bem consumida pelo leão, e ela vai fazer brachá na entrada e na saída. Você acha que vai ter mercado amazônico? Vai ter mercado amazônico. Ela vai lamber os dedinhos. Amacaia! Só pode estar na rua, cuidado. Então, tem que tomar cuidado. Então ele diz assim, que a Torá diz, a Torá descreve, o seu temor, o medo de vocês vai ser sobre todos os animais da terra. Mas por outro lado, a pessoa ela pode escolher com virtudes negativas e coisas ruins, que automaticamente vai levar ele a uma aparência completamente externa, tá? De baixo, vai ser uma coisa estranha, uma coisa animal, uma coisa bem baixo, ao ponto que aí então ele se assemelha ao macaco, quer dizer, ele agora não é mais, ele está agindo como um animal, então automaticamente os animais não têm medo dele, não vão ter medo dele, então ele está se assimilando ao animal, só que esse é o problema. O homem com livre-arbítrio que se assemelha ao animal, ele se torna abaixo que o animal. Esse é o único sinal. O homem com livre-arbítrio que se assemelha, procura a sua vida se assemelhar e agir como um animal, ele está no nível abaixo que o animal. Tá? O animal não tem livre-arbítrio, então ele é o que é. O homem que tem livre-arbítrio e age como animal, ele se posiciona abaixo que o animal. Diz o Rebbe Reshab, o quinto Rebbe diz que um homem que come e ele pega a energia daquele animal e ele age igual ao animal, então ele rebaixou o mundo animal.
Não que ele ficou igual ao animal. Não, virei um animal agora. Não, você pegou o reino animal e você rebaixou o reino animal. Com que direito você teve de pegar um animal e agora reduzir ele do seu nível? Isso é algo que é considerado abominável. Entendeu? Você pegou a energia, você comeu uma coisa. Então você leva aquilo para o lado positivo, que é tudo que espera o animal. Isso, o animal fala, puxa, tomara que você vai me comer e você vai me fazer boas coisas com a energia que eu te criei. Agora, se você pega aquela energia que você pegou daquele animal e você vai roubar, você vai assaltar, etc., então o animal fala, pô, meu, isso que você fez comigo, caramba, antes eu era um animal e agora você está me rebaixando. Sem brafar, o animal que não fez ficar, o que foi? Não, você pegou a energia, você acabou de comer, ou você comeu, tem duas maneiras. Se você comeu bonito, você pode comer como animal também, isso é pior ainda. Se o cara ele vem e come que nem um animal, se a pessoa ela come com o animal, ele já está errando ao comer, não é nem a energia. Ele já está comendo que nem um animal. E o tamanho da fome? Então também da fome. Tem que controlar. Ser vegetariano, então. Tem que controlar as coisas. Kadosh a gente falou na primeira aula do Ramban, eu não quero voltar a isso. Lembra, o Ramban falou Kadosh é aquele que se santifica na alimentação. A Torá fala Kedoshim Tiyu, o Ramban explica. Que a Torá entrega as regras de como você tem que comer, o que você tem que comer, etc. Quer dizer, e ele explica que é o seguinte, você tem que certificar aquilo que é permitido. Aquilo que é permitido, ou como diz o Ayom, aquilo que não pode, não pode. Aquilo que pode, não precisa. Nem sempre precisa. Calma. Não é assim que você tem que ir assim, igual um animal, etc. A gente não pode, sabe? O pessoal não fala, a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Não se alcança. Tem que integrar um pouquinho. Tem. Escuta, Kadosh não é para qualquer um e não é qualquer um que chega lá, pessoal. A gente tem que saber. A gente está estudando um nível super elevado aqui. E é o que, na verdade, é algo que a Torá exige de cada um de nós. Kedoshim Tiyu, a Torá fala não só para o cara que é tzadik. Todo mundo tem que tentar ser Kadosh. Ser Kadosh é o quê? Regrar a vida. E, sabe, ter as tentações, regra, segura, pega, põe, tenta canalizar a energia para o lado positivo. Eu sei que é difícil, não. A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui para servir Deus. Eu sei que é um negócio. Mas tudo bem. A gente tem que, sabe o que diz o Tânia, dona Sheila? A gente tem que tentar brincar. Vamos brincando, não tem problema, nem a gente brinca. Vamos brincar de ser tzadik. Um dia a gente pega um pouquinho a característica disso. Vamos se enganar, não pode se enganar, não seja macaco. Não pode se enganar. A gente tem que brincar de ser tzadik de tempo em tempo, de tentar adquirir características do tzadik de tempo em tempo, porque a gente vai amanhã, a gente vai lapidando as nossas virtudes, sabe? Mesmo que você sabe que você não é isso. Precisamos ser verdadeiros e não deixar se enganar. Veja, Hassidim, na primeira lição, que é Nishnarin Zechet, não pode se enganar. Se enganar é proibidíssimo, é proibido, a proibição da Torá é a pessoa se enganar. Não acha que você é o cara. Seja realista, então saiba quem você é. Mas, sabe, brincar de ser tzadik é bom. Quer dizer que um dia você vai adquirindo aquela ideia. Quer saber, está com vontade? Tudo bem, não digo que você não está fome e tal, mas dá mais um segundo, dá mais um minuto, procura, não sei como vai comer, come um pedaço, sabe, segura um pouco a tua vontade, quebra um pouco, domina, não seja dominado por tua vontade, domina você a tua vontade, afinal de contas, sabe, você tem esse controle, não precisa ser animal. Dá para ser Kadosh sem ser tzadik? Veja, dá... Só com as regras? Boa pergunta. Não precisa ser tzadik. Só com as regras. Você quer saber? A verdade, não só que dá, que essa é a ordem de Deus. Porque não tem uma ordem seja tzadik. Ser Kadosh. Kadosh é uma coisa, tzadik é outra coisa. Tzadik não é para qualquer um. Tzadik, apesar que está escrito que se faz uma pessoa jurar antes de descer, antes de uma alma descer, fazem ela jurar, seja tzadik e não seja rachá. Se está escrito uma alma antes de descer, a Gemara Nidá fala, uma alma antes de vir, mas primeiro capítulo do Tânia. É escrito que a gente faz jurar uma alma, seja tzadik e não seja rachá. Mas, na verdade, a gente sabe que esse tzadik que a gente faz jurar é só para que a pessoa ela não falha e não seja o caminho, porque, na verdade, tzadik mesmo, como está descrito, que representa o tzadik, não é toda alma que chega lá. Não vai chegar, não é difícil, não é. O que é para a gente chegar, talvez, no Benoni, o nível chamado Benoni intermediário, como o Tânia explica. Dizer, não tem um tzadik, não está escrito seja tzadik, você vai ver? Não está escrito na Torá e seja tzadik, não está escrito tamim tiem, seja ingênuo com Deus, seja íntegro com Deus, também está escrito seja com Deus. Está escrito kedoshim tiyu, seja santos. Agora, por que a Torá não fala tzadikim tiyu?
Não tem nenhuma mitzvah que cita tzadik. Não, tzadik são pessoas diferentes, tzadik são pessoas distintas e separadas, etc. Foi essa paraxá. É? Kedoshim foi essa paraxá que a gente leu. A gente falou Kedoshim Tiyu, que Kadosh. A gente precisa ser... Kedoshim é algo que a gente todos temos que ser. Kadosh a Torá exige. Tzadik a Torá não exige. Por quê? Kadosh quer ser distinto e separado, é algo que todo mundo tem dever. Nós temos dever como judeus de ser diferente dos demais. Em todos os aspectos. Tanto na comida, na bebida, oi? Aí incomoda. Não, mentira. Incomoda quando você tenta ser igual, quando você é macaco. Para pensar. Seja Ele falou verdadeiro certo, na história. Você tenta se integrar, você incomoda. É, exatamente. A história nos diz, isso é falso. Isso é verdade. Isso que você falou é falso. É Oi? o contrário. Exato. Macaco é o oposto. É o oposto do Kadosh. É o lado negativo. Aquilo que imita, mas não é. Aquele que é Quando denorex. você quer se integrar, você é Exatamente. O Goi, ele respeita o judeu que ele está na dele. Só não me vem na minha. Agora, de repente, você está ocupando o lugar dele. Opa, eu nunca sabia que você era judeu. Agora você fala, mas eu sou. Aí você irrita ele, pô. Porque você não está escondendo o jogo. Eles, quando eles estudam, Você esconde o eles sabem jogo. melhor que a O gente. judeu que não é judeu, quando ele é judeu, ele é respeitado pelo Goi. Eu vejo isso na minha vida. Eu não tenho problema em onde eu vou e como eu vou. Eu vou em ambientes Goi. Eu sou muito bem respeitado por aquilo que eu sou. Eles perguntam como é que é, que legal, que interessante, vocês são assim, etc. Puxa, mas é tão diferente. Fala, pegou o assunto, somos diferentes mesmo. Essa Nikuda, gostei. Eu gosto quando você me fala que eu sou diferente, porque eu estou cumprindo a minha missão. Realmente, eu sou diferente, sou distinto. Se a gente procura aparecer igual aos demais, a gente é uma ameaça para eles. É isso aí. Agora, quando a gente é distinto e separado, conhece aquela famosa história, conta que essa famosa passagem, conta, acho que já contamos isso no passado, me parem, vocês já contaram, contei isso no passado, conta a história, a gente está extrapolando o Shir, mas conta a história é o seguinte, que tinha um cara, uma mulher, ela estava indo no trem, e o cara também tinha um cara assim, super de chapéu assim, para cima, e aquele barbão, aquela capa, não sei o que mais. Putz, a mulher viu, e o cara assim, ser religioso, ela se irritou, uma mulher sobrevivente de guerra. E ela começou e rasgou no Yiddish, começou a dar uma bronca no cara, então, não sei o que mais. Falou, pô, você não aprendeu na vida que você tem que ficar assim, que você tem que ser diferente dos outros. O que você pensa que você é? Você não entendeu que por causa disso a gente foi perseguido, a gente foi matado, não sei o que mais, e você ainda com tudo isso, e mesmo depois que acontece, você precisa mostrar que você é diferente e que você é o que é, não sei o que mais, e rasgou, não sei o que, aí ele deu-lhe uma bronca. Aí o cara chegou e escutou, falou assim, ele falou com um sotaque, o cara que conta fala que isso aconteceu na Inglaterra. Então ele falou o seguinte, o cara com um sotaque super inglês, ele falou, excuse me ma'am, mas com que você está falando? Que idioma você está falando que eu não estou entendendo? Eu sou Amish, eu sou Amish. Aí a mulher, falou, ai, desculpa, Amish, puxa, que lindo, que bonito que você preserva a tua religião, que você mantém, você se mantém assim, sabe que coisa maravilhosa, olha que interessante, não sei o que mais, etc. Tá, a mulher então rasgou louvor, não sei o que mais, etc. Aí o cara falou, chega de bobas mais, né? Chega de bobas mais, agora eu tô falando que sou judeu mesmo. Ai, se eu falo que eu sou judeu. Agora que eu falo que eu sou Amish, agora eu virei super lindo e maravilhoso. Até quando você vai ficar nessa mentira? Acho que esse Amish quer dizer eu sou igual. Eu sou família. Então, isso é... O Amish é família. A grande verdade é essa. Hamish. Não, Hamish. Eu sou Hamish. Não, Hamish. Você ouvindo, Hamish, o som é o mesmo. Então ela falou o seguinte, essa é a ideia. O judeu, quando ele se mantém na dele, ele é respeitado pelos outros. Ele é respeitado pelos outros. Veja, você tem que respeitar o outro e você vai ser respeitado. A gente não pode se enganar e nem enganar o outro. A gente tem que ser original. Kadosh é para todo mundo. Tzadik não é para todo mundo. Então eu acho que Kedoshim é diferente de Kadosh, mas do que Tzadik. Mas óbvio que aqui a gente está vendo um nível de Kedoshá, que a gente está falando depois que você atinge o nível de Tzadik, é outra pegada que ele está falando, tá certo? Então, eu só vou concluir aqui que ele traz. Então, esta é a ideia que ele traz aqui no livro. Que quando a pessoa ela se comporta de uma maneira kadosh, de uma maneira distinta, elevada, etc., ela causa um medo diante das criaturas, ela não precisa ter medo de mais ninguém. Mas esse é um nível que você não alcança falhas, depois do nível de tzadik, isso não é para qualquer um. Isso já não é um nível para qualquer um que ele está trazendo aqui. Enquanto a gente não está nesse nível de kadosh, então a gente não pode
não pode ter a garantia que os animais eles não vão ter medo de você por conta das nossas falhas, porque às vezes a gente é igual macaco, às vezes a gente falha, e às vezes a gente parece que é, mas na verdade, na realidade, nós não somos isso. Nós vamos ficar por aqui e depois nós vamos continuar na nossa aulinha. Boa noite. 7 horas, hein? Boa noite. Boa noite, boa noite.